Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o Evangelho do Filho do Homem. E esta é a primeira lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E o texto para leitura em estudo está em Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 25, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o Evangelho de Lucas. Segundo, predição do nascimento de João e de Jesus. Terceiro, nascimento e infância de João Batista. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer a verdade histórica do Evangelho. Segundo, compreender que Deus é Senhor da história. E terceiro, compreender que o nascimento de João Batista foi um cumprimento profético. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, que já são inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez. E para você que está me assistindo agora pela primeira vez ou já de outras vezes, e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos anunciando o Evangelho do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do nosso Amazonas, também das demais capitais, os demais estados dessa nossa linda nação, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Na introdução deste comentário, o escritor diz que o Evangelho segundo Lucas é o mais extenso e completo livro do Novo Testamento. Nele encontramos uma boa quantidade de informações exclusivas a respeito da infância e juventude, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Neste primeiro capítulo, por exemplo, todo o conteúdo só é encontrado em Lucas, onde ele fala sobre uma sessão exclusiva sobre Zacarias, sobre Isabel, o contato do anjo Gabriel, que predisse o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o nascimento de João Batista, bem como o cântico de Zacarias. Todas essas informações só nesse primeiro capítulo. Por isso a importância de você ler o primeiro capítulo de Lucas completo. Primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4. Primeiro subtópico, narração coordenada, verso 1 e 2. De início, diz o escritor, Lucas nos oferece um breve e valioso resumo da natureza de um evangelho, descrevendo-o como uma narração coordenada dos fatos a respeito de Jesus. O evangelho significa boas novas, uma boa notícia. E é isso que Lucas vai fazer. Ele pretende, nesse evangelho, consolidar um novo crente. E por isso ele quer os fatos coordenados do início, meio e fim. Ele não vai pegar assuntos fragmentados, sem bases. E isso traz uma lição muito importante para nós já no início desse comentário, de que ele se preocupa que as informações sejam fundamentadas na própria palavra de Deus, na própria escritura sagrada. É isso que ele vai fazer. É muito significativo que Lucas não se limitasse a outras narrativas acerca de Jesus, pois o cristianismo é uma religião que se fundamenta em fatos. Por isso que Lucas vai fazer isso, todos os fatos, para mostrar o poder desse cristianismo na consolidação de um novo crente. Os primeiros pregadores não andaram pelo mundo proclamando um sistema elaborado de doutrinas obscuras e princípios complexos, de difícil entendimento. Quem sabe uma oratória muito bonita, mas porém sem que estivesse ao alcance da capacidade de todas as pessoas entenderem. O evangelho, na verdade, era contar o fato, contar a história, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. O evangelho era anunciado de forma simples durante os primórdios da pregação, pois a tarefa era contar a história de Jesus. O que era o evangelho, então? O que era um pregador do evangelho? Era contar a história de Jesus.
E se nós atentarmos cuidadosamente, nós vamos ver que nos nossos dias ainda, irmãos, a mensagem do Evangelho é o quê? É contar a história de Jesus, de onde ele veio, o que ele veio fazer, para onde ele foi, quando ele vai voltar para buscar a sua igreja, para nos buscar, o que ele fez aqui. Ou seja, esta é a mensagem do Evangelho. Contar o fato de quem é Jesus, de onde ele veio, para onde ele foi e para onde iremos com as suas promessas quando ele prometeu que voltaria para nos buscar. Segundo subtópico, autoria e data, verso de número 3. Lucas é amplamente considerado o autor do evangelho que leva o seu próprio nome. Também autor do livro de Atos dos Apóstolos. Segundo o texto, o autor ele viveu no primeiro século e, embora não tendo sido testemunha ocular de Jesus, de acordo com os seus escritos, ele investiga, ele faz uma busca minuciosa acerca de Jesus. O objetivo de Lucas é ser um discipulador, treinar alguém para continuar servindo a Deus. É o que nós vamos perceber nesse comentário. Ele provavelmente teve acesso direto aos apóstolos e a outras testemunhas que presenciaram os fatos, os acontecimentos, as curas, os milagres, tudo que Jesus fizera, toda a história do início. Lucas vai buscar tudo minuciosamente para montar, então, o seu livro. O escritor diz que ele foi um discípulo ou um companheiro do apóstolo Paulo, andou nas viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Paulo faz menção do seu nome lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, também no capítulo 4, na carta a Filemon, ele também faz menção desse Lucas, desse companheiro, desse amigo, evidenciando que ele era um gentio que exercia a medicina, diz o texto. Ele era um médico, ele escreveu com a mentalidade de um escritor meticuloso, ou seja, de um escritor minucioso. Lucas não escreve simplesmente sem ter a certeza do que ele está escrevendo. Ele vai em busca minuciosamente, contatando as pessoas para saber se aquilo que ele está ouvindo tem veracidade, tem peso naquela palavra, e ele vai escrevendo todos os fatos. É interessante observar que ele escreve como um escritor minucioso, porém ele é um médico. Ele usa suas mãos para escrever, mas também o seu coração para aplicar o que ele está escrevendo na vida de alguém. Por ele ser um médico, ele entendia muito bem disso. Ou seja, ele escreve, mas ao mesmo tempo com o coração de um médico preocupado com o seu paciente para que ele tenha bons resultados na aplicação daquela medicação que o médico está aplicando. Lucas não está aplicando um remédio natural. Lucas está aplicando um remédio espiritual, a palavra de Deus para um discípulo seu. Ele está atendendo esse discípulo como um médico atende o seu paciente. Olho no olho, todas as informações, com muita precisão, com muito cuidado, para ter a certeza de que toda a medicação que ele está passando vai trazer resultados positivos na vida do seu discípulo. Terceiro subtópico, destinatário, verso 3 e 4. Nós já falamos nos dois subtópicos que o objetivo de Lucas escrever esse livro é para consolidar alguém, e agora o escritor então menciona quem é esta pessoa tão importante. É interessante observarmos, irmãos, que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Aqui Lucas está consolidando um homem de uma certa patente militar, mas diante de Deus, cada vida, seja aquela pessoa a mais simples possível diante de Deus, merece o mesmo cuidado de consolidação, de discipular essa pessoa para que tenha uma mensagem ou para que tenha um conhecimento genuíno do Evangelho. O nome Teófilo, que é o discípulo que Lucas está escrevendo, significa amigo de Deus, mas pode ser também interpretado como amado de Deus. E Lucas se dirige a ele chamando de excelentíssimo Senhor Teófilo. Esse era um título dado a pessoas de autoridade, como a governadores, como a generais, e enfim, segundo o escritor, possivelmente Teófilo é um homem que tenha uma patente militar. O escritor diz que
Teófilo conhecia já o Evangelho, mas ele tinha um conhecimento genérico. O que o escritor quer dizer com esse conhecimento genérico? É aquele conhecimento raso, é aquele conhecimento que que é meio vago, fica alguma coisa, quem sabe, sem ter o seu significado real. E Lucas quer levar essa consolidação a sério, mostrando para ele todos os fatos acerca de Jesus do início ao fim. Por isso que ele procura minuciosamente os detalhes. A preocupação de Lucas também é porque, nesse período, os apóstolos que andaram com Cristo, aqueles que foram testemunha ocular, que viram como Jesus operou, que presenciaram todos os ensinamentos de Jesus, essas pessoas já estavam morrendo. Alguns já estavam sendo, segundo o escritor, já estavam sendo martirizados. E a preocupação de Lucas, daqui a pouco, a gente não vai ter mais todas as informações. Eles vão morrendo e aí o tempo vai passar, daqui 20, 30, 40, 50 anos, a gente não se sabe mais, vai ficar só história, o conto vai virar quase como um conto de fada. Lucas tem essa preocupação, vou escrever um livro para consolidar o meu discípulo, mas também o livro vai servir para evangelizar muitas pessoas depois, mesmo quando todos os apóstolos morrerem. Veja que sacada do escritor Lucas. A sua preocupação não era tão somente de evangelizar aquele Teófilo, mas também fazer com que tivesse um registro para que nada se perdesse e as futuras gerações, e estamos aqui, eu e você, sendo alimentados por esse texto, por esta palavra, que Lucas teve essa ideia genial, essa ideia fantástica de escrever para que eu e você pudéssemos ter também conhecimento desse fato. Segundo tópico do comentário, predição do nascimento de João e de Jesus, versos 5 a 56. Primeiro subtópico, Gabriel visita Zacarias, versos 5 ao 25. No verso de número 13, o escritor diz que era tempo difíceis para Israel, porque já fazia 400 anos que eles ouviram a última profecia, a última vez que o Espírito de Deus veio a alguém para trazer uma palavra profética, profetizada pelo profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 5, verso 6, quando ele dizia que antes que viesse o grande dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, que iria na frente, e que esse profeta, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. 400 anos se passaram, sem ouvir mais nenhuma palavra profética. O escritor diz que os líderes estavam espiritualmente travados, vivendo sobre as suas tradições, e alguns deles também, em alguns casos, até vivendo sobre a corrupção. Além disso, o rei que governava era Herodes o Grande. O escritor chama de um tirano que não temia a Deus. Israel estava vivendo isso, esse silêncio, imagina, irmãos, silêncio de 400 anos. E de repente aparece um anjo para quebrar esse silêncio. O texto diz que o anjo enviado por Deus quebra o silêncio para falar com Zacarias, que junto de sua esposa Isabel inaugura a era messiânica. Zacarias e Isabel inaugura. Como assim? Porque são eles que recebem esta mensagem e são eles que são os pais daquele que vai anunciar a vinda do Salvador, anunciar a vinda do Filho do Homem. Um sacerdote, o escritor diz que é um sacerdote que Zacarias exercia o ofício sacerdotal, e um sacerdote só podia casar-se com uma mulher virgem da linhagem judaica. Mas o escritor diz que era um mérito especial se essa mulher fosse descendente de Arão. Aí era um mérito ainda muito maior. O texto diz que Isabel era essa mulher, descendente de Arão, mulher de Zacarias. Então eles eram um casal sacerdotal perfeito. Uma pessoa que tinha uma boa reputação diante da comunidade, segundo o texto. Uma pessoa de respeito. Zacarias significa Jeová, se lembrou? Isabel, Deus é meu juramento. E segundo o texto, um casal piedoso. Naquela época, os sacerdotes estavam divididos em 24 turnos. O que é isso, pastor? 24 turnos. Esses turnos eram divididos por famílias sacerdotais. E numa família, dependendo do número de sacerdotes que tivesse nessa família, essa família toda tinha 2 oportunidades por ano de estar lá no templo oferecendo sacrifício ao Senhor.
Só que nessa família toda era sorteado alguém para oferecer o sacerdote. Não podia ter lá aquela ruma de sacerdote oferecendo sacrifício. Então, já que uma família toda estava lotada para 2 vezes no ano oferecer sacrifício, e daquela família uma pessoa ser escolhida. É possível, segundo o escritor, que um sacerdote naquela época ele oferecesse uma única vez sacrifício ali no templo, uma única vez durante o seu ministério sacerdotal, que no início era de 25 anos, depois aumenta um pouco mais, mas que talvez não dava tempo de fazer um rodízio até que ele pudesse voltar a oferecer. Zacarias já estava velho, ele tinha um problema, que ele não tinha filhos, e as pessoas malhavam com Zacarias. Como é que é um sacerdote, casado com uma mulher também, descendente de Arão, e não gera filhos? Imagina, se fosse nos nossos dias, no mínimo deve ter pecado, no mínimo deve ter feito alguma coisa errada aí. Mas Zacarias orava a Deus, clamava a Deus, para que Deus lhe desse um filho. E é possível que isso ocupasse os seus pensamentos enquanto ele estava ministrando no templo. Nesse dia, ele estava lá, era ele, o sacerdote que estava oferecendo. E quem sabe ele lá oferecendo o sacrifício, oferecendo a oferta e pensando, meu Senhor, até que enfim chegou a oportunidade de eu oferecer sacrifício um dia aqui. Mas eu não tenho nenhum filho para que quando eu partir para a eternidade, tenha alguém que vai me acompanhar ou que vai seguir essa linhagem. E é nesta hora, irmãos, que o anjo aparece para Zacarias. E o anjo aparece com uma mensagem tranquilizando Zacarias, dizendo o seguinte: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher vai gerar um filho. Você vai ser pai de filhos, Zacarias. Irmãos, a Bíblia diz que Zacarias duvidou da mensagem do anjo. Para ele, negócio, alguém pode dizer assim, que sorte. Não, não foi sorte não, foi que Deus determinou aquele dia. Naquele dia é hoje que eu vou falar com você, Zacarias, porque você vai iniciar uma era messiânica. Só que Zacarias não acreditou muito no que o anjo estava lhe falando. Mas o texto diz que ele seria pai de um menino e que o nome desse menino seria João. E porque ele duvidou, ele ia ficar sem falar até que o menino nascesse. Você vai sair daqui do santuário, porque ele estava lá dentro do templo. O templo não cabia todo mundo que estava lá fora. Alguém chegava, entrava para oferecer a sua oferta. O ofertante tinha que estar ali do lado. Então não dava para entrar todo mundo. Mas quando Zacarias sai de lá, ele sai sem falar, simplesmente fazendo gestos, fazendo sinais, escrevendo numa tábua, sem poder falar. Todo o povo sabia que Zacarias tinha tido uma visão. Só pode, porque como é? E todo o povo estava apreensivo, mas Zacarias só falava o que ele tinha visto por intermédio de sinais. Zacarias não teria oportunidade de dar essa notícia. Ele não teria esse privilégio, ele permaneceria mudo até o nascimento do menino, do João, que seria o nome de João Batista. E o texto diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe, ele já seria cheio do Espírito Santo. É esta a mensagem. O anjo chega e quebra esse silêncio de 400 anos, e exatamente no dia que estava lá o velho Zacarias orando a Deus, quanto tempo para Deus lhe dar um filho, e Deus rompe com o silêncio e diz, vou te abençoar hoje, Zacarias. Segundo o subtópico, Gabriel visita Maria, versos 26 ao 38. O texto diz que passado mais de 6 meses daquela visão que Zacarias tivera lá no templo, o anjo retorna. Dessa vez não mais para a casa de Zacarias, mas lá para uma jovem, uma virgem, uma camponesa lá da cidade de Nazaré, que estava noiva com um moço chamado José, descendente de Davi. Isso tudo caminhando para cumprir o que estava na profecia, na palavra de Deus, de que o Salvador viria da descendência de Davi, viria o soberano da descendência de Davi. Pois isso, esta Maria que está noiva com esse José, ela recebe a presença do anjo e ele diz para ela, você vai conceber um filho, o qual será o Messias, o Salvador, o restaurador da nação de Israel. O texto diz que ela ficou curiosa, como isso pode acontecer, já que eu não tenho relacionamento com nenhum varão. Mas o anjo mostra para ela os detalhes, como isso aconteceria. O Espírito Santo o envolveria e ela então daria à luz. É interessante que Lucas olha por esse lado da credibilidade que Maria dá.
ela é diferente de Zacarias. Zacarias duvida, Maria não, Maria ela fica curiosa, mas como é que isso vai acontecer? Diferente também de José, Mateus, quando relata sobre José, que soube lá no livro de Mateus, que Maria, sua noiva, estava grávida, ele, não querendo infamá-la, ele resolve deixá-la secretamente. Vou sair de fininho, porque como é que pode? Uma mulher que está noiva comigo, uma virgem que está noiva, esperando o dia do casamento, e aparece grávida. Que vergonha, que decepção, vou saindo. Mateus dá ênfase a José, Lucas dá ênfase a Maria, dizendo, mas como é que pode, como é que isso vai acontecer? Maria, personagem principal nesse momento, questiona o anjo a respeito disso. E o que nós observamos, o anjo então revela a informação que descerá sobre ela o Espírito Santo. E para reforçar o que ele estava falando para ela, o anjo diz, olha, eu mesmo já estive aqui, lá na casa do sacerdote, marido da tua prima, há quase 7 meses atrás. E lá eu dei uma ordem divina, eu trouxe uma mensagem de Deus, que ela iria engravidar. Ela já está com idade avançada, uma mulher estéril, mas ela já está com 6 meses de grávida. Isso é para que você tenha certeza, Maria, para que você tenha consciência, Maria, que nada é impossível para Deus. Se você acha impossível como você vai sair grávida do Espírito Santo, eu estou dizendo para você que o mesmo Espírito Santo fez com que a sua prima Isabel esteja grávida já de 6 meses. O anjo estava dizendo, para que você creia, você vai poder ver. É como que o anjo dissesse assim, vai lá, se tu ainda não sabe como vai acontecer, vai lá, porque lá tu vai saber. E Maria então crer que ela será a mãe do Messias, o Salvador de Israel. Terceiro subtópico, alegria contagiante, versos 39 ao 56 do capítulo 1. O texto apresenta a visita que Maria fez à sua prima Isabel, mostrando como os corações dessas duas mulheres foram tomados pela alegria do Espírito Santo. O tema do verso é a alegria. E há pelo menos 3 pessoas alegrando-se aqui nesse momento. O texto diz que quando Maria chega na casa de Isabel, que ela entra aquela casa, o ventre de Isabel começa a se estremecer, porque lá no seu ventre estava o João Batista. Lembra que Gabriel falou para o Zacarias dizendo, ele será cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre? Exatamente. O anjo não errou. Estava chegando na casa de Isabel, agora Maria, mãe do Salvador, que estava no seu ventre. Ele já estava com todo o poder, com toda a força. Só dele chegar, João Batista já começa a estremecer de alegria, já começa a ser cheio do Espírito Santo. É o primeiro momento de alegria na vida de João Batista, quando ele recebe a presença do Salvador na sua casa, mesmo ele no ventre da sua mãe. João Batista tem 2 momentos de alegria. Essa é a primeira. A segunda, muito contagiante na vida de João Batista, é quando ele está lá no Jordão, batizando, e de repente ele olha, lá se vem Jesus descendo. João, me batiza, João. Mas, mestre, tu és mestre, tu és o Senhor. Eu ouço tanto do que tu estás fazendo, sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João, deixa eu cumprir toda a lei sobre mim, me batiza, eu vim para ser batizado. Que privilégio, né, irmão? João teve o privilégio de batizar o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então foram 2 momentos de alegria muito importantes na vida de João Batista. Depois, a alegria da própria Isabel, que começa também a ser cheia do Espírito de Deus. Maria entrou na casa, Isabel ouviu a sua saudação e ficou cheia do Espírito Santo. A palavra que seus lábios falaram foi bem-aventurada. Observe que Isabel não disse que Maria era bem-aventurada acima das mulheres, mas tu és bem-aventurada entre as mulheres. Por que essa palavra? Porque lá no livro de Miqueias existia uma profecia, 700 anos atrás, de que o Salvador viria para resgatar, para restaurar Israel. No livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, diz que a virgem conceberá
o Salvador viria como fruto de uma virgem. E todas as virgens, todas as donzelas em Israel, virgens que criam nessa profecia, aguardavam, se preparando, vamos dizer assim, reservando para o seu marido, para que o seu casamento fosse de conformidade com todos os parâmetros da lei de Israel, obedecendo todos os mandamentos do Senhor, porque poderia ser ela a mãe do Salvador. Por isso que Isabel diz, olha, você foi bem-aventurada entre as mulheres, você creu na palavra. Quase que ela dizia assim, meu marido está sem falar aí já há 6 meses porque não creu, e você não, você está vindo aqui, você está falando, ou seja, a alegria é contagiante também na vida de Isabel. E a outra pessoa que o texto fala que ficou muito alegre é Maria. Maria, ela se alegra e ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Verso 46, o cântico de Maria desenrola-se em 3 esferas. Primeira, Maria exalta a misericórdia de Deus, depois ela exalta a onipotência de Deus e depois ela exalta a fidelidade de Deus para Israel. Ou seja, ele lembrou-se de nós, nós estamos agora de volta, nós vamos ser gente de novo, o Salvador virá para restaurar a nossa nação. Nós vamos ter nome uma outra vez. No original, Maria repete a expressão, ele fez ao relatar as bênçãos que Deus havia realizado em seu favor. Ele fez esse milagre. O que nós observamos, irmãos, à luz do texto, é que Maria reconhece que ela foi alcançada pelo perdão quando ela diz, a minha alma engrandece no Deus, no Senhor, meu Salvador. Ela está dizendo, ele me perdoou. 2 coisas que Maria mostra a sua alegria, a sua fidelidade, a sua gratidão. Ele me perdoou e ele me escolheu para ser a mãe do Messias, para restaurar o meu povo, restaurar a minha gente, restaurar a minha nação. Então, esses são os motivos desses 3 personagens aqui, todos envolvidos dentro do mesmo contexto profético que Lucas está escrevendo para quem mesmo, pastor? Para discipular um novo crente que se convertera e que precisava ser alimentados e alicerçados na palavra de Deus. Lição linda para todos nós. Terceiro tópico, o nascimento e infância de João Batista. Primeiro subtópico, nascimento e circuncisão, verso de número 57. Nesse texto nós encontramos a profecia do anjo Gabriel se tornando agora realidade. O menino está chegando. Maria visitou Isabel, ficou lá ainda possivelmente uns 2 meses, e Maria volta para sua casa e chega a hora da bem-aventurança, de nascer o João Batista. E o menino nasceu conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz que no 8º dia, período de uma semana, ele é levado ao templo para ser circuncidado, juntamente com todos os amigos, parentes, irmãos, vizinhos, aquela festa, aquela alegria. Imagina, um sacerdote que já estava quase no final da carreira, uma esposa também de idade avançada, estéril, e no meio de toda a comunidade, o burburinho, Zacarias ainda mudo, só escrevendo numa tábua, numa pequena tábua, ou fazendo sinais. E o povo, agora nós vamos para o templo, nós vamos consagrar o menino a Deus. Esse momento da circuncisão, era um momento que Deus estabeleceu ainda com Abraão, lá quando tirou Abraão lá da terra, da sua parentela. Abraão estava com 99 anos quando o Senhor fez essa aliança com ele. Gênesis 17, de que a aliança que o Senhor estava fazendo era a circuncisão. Depois nós vamos ver lá no Levítico, capítulo 2, verso 3, de que todo menino macho que nascia, no 8º dia ele deveria ser circuncidado. A lei estava clara para todos. Esse era o pacto, a aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Com João Batista não vai ser diferente. Ele é o precursor do Senhor. Ele está sendo levado exatamente para ser circuncidado, para ser apresentado diante de Deus, dizendo assim, nós estamos com nossa aliança, o nosso pacto feito contigo, Senhor. Pode contar conosco. Esse menino estava levado exatamente para isso. Todas as pessoas alegres, felizes, vendo aquele momento muito especial para aquela família, e então era coisa extraordinária. Para os vizinhos, para a vizinhança toda, o momento da circuncisão de João Batista, o momento de fechar
de chancelar a aliança com o Senhor. Segundo subtópico, seu nome é João e o cântico de Zacarias. Zacarias? Mas ele não está mudo? Pois é, mas ele vai já falar. O menino está sendo apresentado diante de Deus. Todas as pessoas ali, mas o nome tem que ser dado. E as pessoas já estavam chamando para ele, se fosse nos nossos dias, já diriam Zacarias Júnior. Mas é esse o nome que estão dando para o menino já. Todo mundo já está chamando de Zacarias. Porque Zacarias é um sacerdote exemplar, um cara de um certo carisma diante da comunidade, de um bom testemunho, já final de carreira. Por que não, então, o nome desse menino, já o menino da velhice, recebeu o nome de Zacarias? Mas a sua mãe, Isabel, diz assim, o nome dele não vai ser Zacarias. O nome dele vai ser João. Ué, mas não existe na tua família ninguém com esse nome de João. Geralmente, o nome das famílias, o nome dos filhos era sempre colocado o nome de alguém, da família. Pergunta para o Zacarias. Irmão Zacarias, como é que vai ser o nome do menino mesmo? Ele pede uma tábua pequena e começa a escrever. O nome dele é João, conforme o anjo Gabriel me falou. E que quando ele fala isso, recebeu então no seu coração uma alegria muito grande e ele foi visitado novamente pelo Espírito Santo, a sua língua começou a se soltar e ele começou a falar e começou a glorificar a Deus. É aí que entra Zacarias cantando, exaltando a Deus. É interessante observar, queridos, que Zacarias, ele não dá nem muita ênfase ao João no momento. Ele vai do verso 67 até o 75, só agradecendo a Deus, exaltando a Deus por todos os feitos. Só quando ele chega lá no verso 76 e 77, é que agora ele se vira para o menino e diz que ele será cheio do Espírito Santo, que ele será alguém que vai adiante. Escuta, da profecia lá, 400 anos antes, quando Malaquias profetiza dizendo, antes que venha o grande dia do Senhor, virá Elias, o profeta, que virá à frente, que virá convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esta mesma palavra agora, Zacarias está falando, que ele vai à frente, que ele vai preparar o caminho do Senhor, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Queridos, aqui está cumprindo exatamente a profecia, o nome dele. E quando Zacarias confirma o milagre também, Zacarias acontece, ele volta. É como Deus dizendo assim, já Zacarias, tu já pagou tua pena. Agora tu pode falar, tu pode ficar à vontade, porque está aí. Para te nunca mais duvidar do poder de Deus. Terceiro e último subtópico do comentário. Para fecharmos o comentário de hoje, crescimento de João e sua vida no deserto. Verso 80 desse capítulo. Por isso a importância de você ler todo o capítulo, porque não dá para a gente comentar tudo. Escuta, depois desse episódio aqui, o escritor Lucas não relata mais sobre o que foi a sua infância, o seu crescimento e o que ele fazia no deserto. Mas o texto diz que ele desaparece por um tempo. Ele vai aparecer depois, já no cenário, para começar o seu ministério. Ele reaparece já lá no Jordão, já pregando no deserto e levando as pessoas para serem batizados, confessando a Jesus como Salvador. Lucas nada nos diz a respeito porque ele se retirou para o deserto e o que fez durante o seu período de crescimento. Talvez para Lucas não foi muito interessante, a não ser o cumprimento das profecias, o nascimento desse arauto e agora a mensagem que ele está pregando, cumprindo o que ele está fazendo, para que ele veio. Certamente esse tempo lhe serviu de preparação para a sua vida simples e seu ministério vigoroso. João Batista foi um profeta simples, mas com uma mensagem profética com muito vigor, um arauto do Senhor, anunciando a mensagem de salvação. Quanto mais os olhos desse mundo se voltam para nós, tanto mais carecemos de estar com Deus, seja em oração, seja na leitura e aplicação da sua palavra. Imagina que os olhos de todas as pessoas em Israel estavam voltados sim para João Batista. Todo aquele cenário, toda aquela preparação, quem é esse menino? O que é que ele vai ser mesmo? Todo mundo voltado para ele.
João Batista se retira, se prepara e agora ele entra no cenário para fazer exatamente aquilo que Deus lhe mandara. A aplicação pessoal do comentário, ele diz o seguinte: os milagres acontecem quando as limitações e fragilidades humanas se deparam diante do ilimitado poder do soberano e supremo Criador. Eu finalizo esse comentário de hoje agradecendo, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de poder estar aqui conversando com você, aprendendo um pouco com você também, com a palavra de Deus. Mas eu quero agradecer também muito nesse momento ao nosso comentarista, o nosso querido companheiro Enoque Miranda, ele que é pastor e auxilia a Assembleia de Deus, a nossa igreja mãe em Belém do Pará, ele que também é membro da equipe editorial do nosso Programa de Educação Cristã Continuada, o PEC. Quero agradecer também, nesse momento, a pessoa do meu pastor Jonatas Câmara, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no estado do Amazonas, que me dá cobertura espiritual. Agradecer também ao nosso pastor Samuel Câmara, o nosso editor principal e toda a equipe, irmãos, de assistência, os editores assistentes, a equipe do conselho editorial, todos que trabalharam para que esse comentário chegasse em nossas mãos. Nosso muito obrigado. Deus os abençoe. Espero, querido irmão, querida irmã que está me acompanhando agora, poder ter contribuído com você mais uma vez. E se Deus assim o permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Vamos juntos, avançando pela fé.